Voltamos a falar aqui da situação dos protestos lá em Cosmópolis, situação grave que não é de hoje, né? Na verdade, os protestos começaram na semana passada. Desde a última sexta-feira, os motoristas que passam pela Zeferino Vaz estão com bastante dificuldade, né? Logo no primeiro dia, você vai ver aqui algumas imagens, primeiro dia do protesto, houve cabines de pedágio queimadas, bastante confusão também. As manifestações voltaram a acontecer nessa semana, na segunda-feira, a situação foi um pouco mais tranquila, mas a estrada ali acabou ficando fechada o dia todo. Aliás, nós já mostramos aqui a situação lá, que está muito complicada lá em Cosmópolis. Vamos voltar então a conversar com o repórter Eduardo Souza para ver como é que está a situação por lá. Na estrada, a gente já tinha desde o início do jornal dado as informações aqui, mostrado o absurdo, Souza. Mas agora no centro da cidade, prefeitura, tem outras manifestações também, né? Tem sim, Luciane. Os manifestantes cercaram a prefeitura, inclusive a gente tem algumas imagens. A situação é bastante tensa lá em Cosmópolis, já que esses vândalos praticamente sitiaram a cidade, eles fecharam vários acessos aí de Cosmópolis, inclusive a gente já tinha noticiado anteriormente, né, o comércio fechou as portas, uma situação bastante complicada. Em relação ao trânsito, já está liberado nesse trecho entre Paulínia e Cosmópolis, né? Inclusive na praça de pedágio já não há mais interdição, o problema agora está localizado lá em Cosmópolis. Agora, eu e o repórter cinematográfico Domingos Sávio Monteiro acompanhamos toda essa depredação no início da manhã na praça de pedágio de Cosmópolis. Vamos ver. O protesto começou pacífico. Logo cedo, manifestantes que reivindicam a redução na tarifa de pedágio de Cosmópolis bloquearam a rodovia nos dois sentidos. Os motoristas desavisados tiveram que retornar e procurar um outro caminho. Quero ver como é que eu vou chegar lá. O que o senhor vai fazer agora? Tentar chegar lá. Por onde o senhor vai? Não sei. Pra gente que está acabando de sair do serviço, está cansado, complica, né? Só as ambulâncias puderam passar pelo bloqueio. Em seguida, os manifestantes começaram a juntar pneus para serem queimados no meio da rodovia. 2 viaturas da Polícia Rodoviária saíram em disparada quando chegou a informação de que uma outra viatura estaria sendo atacada em outro ponto do protesto. Mas elas foram impedidas de passar. Só uma terceira conseguiu furar o bloqueio dos manifestantes. A partir daí, a situação começou a ficar tensa. Líderes do movimento se queixaram que a polícia rodoviária foi hostil. Ninguém está oferecendo perigo, velho. Pouco antes das 8h30 da manhã, os manifestantes começaram a atirar pedras e avançar em direção à praça de pedágio. Os policiais rodoviários recuaram e quando os vândalos chegaram às cabines, começaram a quebrar tudo. Uma das cabines foi incendiada. Os policiais rodoviários revidaram atirando bombas de efeito moral. Os vândalos chegaram a recuar, mas por pouco tempo. Em seguida, eles voltaram a avançar, ainda mais violentos. A tentativa da polícia rodoviária de intimidar os manifestantes não deu certo. Eles chegaram a recuar por um momento, mas agora voltaram com tudo para destruir completamente a praça de pedágio. A gente vê daqui uma cabine incendiando e os vândalos não se contentam. Estão jogando pedras, atirando rojões. A força tática da Polícia Militar já foi chamada, mas ainda não chegou. Enquanto isso, eles ficam à vontade para quebrar tudo. Uma situação muito tensa nesse momento aqui no pedágio entre Paulínia e Cosmópolis. Logo depois, eles atearam fogo nas outras 6 cabines. Uma grande nuvem preta se formou. Quando a praça de pedágio já estava completamente destruída, os manifestantes se dispersaram e foram embora em direção a Cosmópolis. O caminhão-pipa da concessionária que administra a rodovia foi acionado para apagar o incêndio e os funcionários tiveram trabalho para conter as chamas. A concessionária realizou os prejuízos na praça de pedágio de Cosmópolis. Foram 8 cabines incendiadas, cones e barreiras plásticas aí destruídos, né, por esse vandalismo. E também outros objetos, câmeras, sensores, né, todo o material dessas cabines foram destruídos, Luciane. Agora, Souza, parece que inclusive a concessionária Rota das Bandeiras tinha conseguido uma liminar na justiça para impedir esse tipo de manifestação, né? Tinha sim, Luciane. Essa liminar foi conseguida na sexta-feira, mas ela nem chegou a ser cumprida hoje, porque os manifestantes, logo após todo esse vandalismo, a destruição, eles se dispersaram, foram embora, sem que a força policial pudesse cumprir essa decisão judicial, mas ela vale aí por 15 dias, portanto, ela está dentro do prazo de validade, agora
precisa saber se vai dar tempo de cumprir, né, se ocorrerem outras depredações, porque os vândalos agiram muito rapidamente. Hoje a polícia não tinha chegado até o local. Eduardo Souza, de Paulínia. Obrigada pelas informações, viu? Portanto, vocês viram aí que a Rota das Bandeiras, ela conseguiu essa liminar que garante que, havendo um protesto, essas pessoas seriam retiradas dali pela polícia, e a gente viu que o resultado na prática não funcionou muito não. Agora, o repórter Marcelo Fex estava inclusive num outro ponto, também lá em Cosmópolis, com manifestações, né, Eduardo? Exatamente, eles fecharam a estrada que liga a cidade, justamente a cidade, a rodovia Anhanguera. Também houve muito transtorno para os motoristas por lá. Vamos ver exatamente como foi essa manhã de protestos. Por volta de 6 horas da manhã, manifestantes interditaram a SP-133, que liga a rodovia Anhanguera a Cosmópolis. Eles colocaram fogo em pneus e pedaços de pau. Dezenas de caminhoneiros que iam para Paulínia ficaram sem alternativa. A Polícia Rodoviária Estadual acompanhava tudo de longe. Mas por volta de 10 horas da manhã, a tropa de choque chegou para dispersar os manifestantes. Houve correria e confusão. O helicóptero Águia da Polícia Militar está dando apoio. Nesse momento, a tropa de choque, nesse exato momento, tenta liberar a alça de acesso da rodovia Zeferino Vaz para a SP-133, que é essa daqui, que também está com o trânsito parcialmente liberado. As carretas já tentam ultrapassar, porque o momento é de muita tensão. A gente vê aí os agentes da Polícia Rodoviária Estadual ali na frente, já pedindo que os caminhões saiam dessa área, até para não serem atingidos e que não sejam alvo de vândalos. A polícia conseguiu tirar as barreiras que impediam o trânsito tanto na Zeferino Vaz quanto na SP-133, mas o confronto com manifestantes continuou. Pedras e rojões foram jogados na polícia, que revidou com bombas de gás lacrimogêneo. Por volta das 11 horas da manhã, as duas estradas foram liberadas. Do outro lado da cidade, este ônibus tentou furar um bloqueio na rodovia. Os manifestantes obrigaram o motorista a descer, assumiram o volante, atravessaram o veículo num dos acessos da rodovia e atearam fogo. Um outro ônibus foi queimado no centro da cidade. Ao todo, 13 pessoas foram presas. A gente lembra para vocês também, né, que os ônibus do Terminal Metropolitano de Campinas, nenhum ônibus está indo lá para a cidade de Cosmópolis. E agora até mesmo os ônibus que circulam dentro da cidade também pararam de fazer esse trajeto. Outra informação também é que o comércio fechou as portas justamente por causa da preocupação, né, com esses protestos. E a Guarda Municipal está fazendo a segurança lá na Prefeitura por causa da aproximação de manifestantes ali naquela área. Qualquer novidade, a gente traz